pensava que era Mabi mesmo, gente, não é Mabi, tá? É Maria Gabriela Fernandes. Eu tenho 26 anos, eu sou casada, eu sou escritora de slam. Para quem não sabe o que é slam, é um tipo de poesia, só que num formato mais voltado para o rap. É uma poesia meio marginal, como se diz. E eu sou transista e dreadmaker há 7 anos, conhecida como Mabi Tranças e Dreads. Antes de começar a oficina, que essa primeira parte vai ser a história, e depois a gente vai ter uma aula prática. Vou ensinar vocês a fazer uma trança na Go, tirar todo esse mistério, né, que as pessoas falam. Ai, que difícil fazer essa trança. Não é tão difícil, a questão é prática e amor. Eu, não é desde sempre que eu tenho toda essa autoestima. Mesmo que eu não apareça, eu sou uma pessoa com autoestima boa, gente. Sou tudo bem comigo. E antes não era assim. Até mesmo eu não sabia qual seria a minha profissão. Não tinha a mínima ideia do que eu iria fazer. Eu digo que a minha profissão me encontrou. A partir dessa minha procura sobre a minha identidade, porque eu já sabia que eu era uma jovem negra, sempre soube, mesmo com a tonalidade de pele mais clara. Mas eu não tinha noção de como era ser uma mulher negra. Eu sempre vi as deconas, né? Tipo, meu Deus, como que é ser uma mulher negra, todo esse poder, todo esse cuidado, essa força, né? Que a gente sempre vê, que as mulheres negras são sim guerreiras. E nessa busca, há uns 7 anos atrás, tanto pela minha profissão, mesmo sem saber, eu fui buscar sobre a minha ancestralidade, fui buscar saber sobre mim. E nesse caminho todo, eu fui encontrando alguns termos que me ajudou nessa construção, tanto no meu trabalho, quanto na minha formação como mulher. Eu sou filha e neta de mulheres negras, e graças à mistura da minha mãe negra com meu progenitor branco, eu nasci de pele clara. Para alguns eu não sou preta, muito menos negra, né? Mas tá tudo bem. Isso é por conta do colorismo. Colorismo, também chamado de discriminação pela cor da pele, é uma forma de preconceito ou discriminação em que pessoas que geralmente são do mesmo grupo, da mesma raça, são tratadas de forma diferente, com base em implicações sociais, que vêm os significados culturais ligados à cor da pele. Ou seja, para a maioria das pessoas, é mais fácil olhar uma pessoa de pele retinta, uma pessoa realmente preta, de tonalidade preta, e chamar ela de pessoa negra, do que olhar para pessoas com tons mais claros e deduzir que elas são negras. Só que elas não têm essa noção de que não é apenas a tonalidade da pele que as torna negras. Tem outros traços. Então, para alguns indivíduos da sociedade, quanto mais escura for a pele, mais agressões racistas a pessoa negra sofrerá. Eu, de tonalidade clara, sou até passável. Não sofro tanto com algumas coisas do racismo. Ancestralidade é a ligação que se tem com as pessoas que vieram antes, como os avós, bisavós e assim por diante. Podemos pensar na ancestralidade como uma ponte que nos conecta ao passado, revelando de onde viemos e o que formou a nossa cultura, gostos e tradições. Saber o que é ancestralidade é entender que todos carregam em si um pouco da história e das experiências de antepassados que influenciam em quem somos hoje, o que comemos, como vivemos e como vemos o mundo. A ancestralidade não influencia apenas as características físicas, mas também predisposições de saúde. Sim, tem doenças que
parecem mais, são mais fáceis de encontrar nos genes de uma pessoa negra. Ao assimilar a ancestralidade, se ganha uma compreensão mais profunda das próprias raízes e muitas características e comportamentos atuais podem ser entendidos. O Brasil, o país da mistura, tem em média 54% da população formada por pessoas não brancas, sendo negros e pardos. Tem em média 194 tons de pele no Brasil. Por isso que é tão difícil a gente deduzir quem são as pessoas negras apenas olhando para elas, sem pensar em cabelo, traços do rosto, até mesmo na parte da saúde. Visando a equidade racial e a importância da cultura para o povo, a Lei 10.639/03 obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre a história e a cultura afro-brasileira. O conteúdo programado deve incluir o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura afro-brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, e incluir o Dia Nacional da Consciência Negra no dia 20 de novembro ao calendário. Tem muita gente que não sabe dessa lei, gente, e é muito importante a gente passar essa informação, porque as nossas crianças, principalmente, precisam, desde pequenininhas, entender que sim, a gente tem uma cultura só nossa, que ajuda a reforçar a nossa segurança como pessoa negra, tirando essas partes que só tornam a gente pessoas ruins para alguns. Pois bem, assim nossas crianças poderem entender as diferenças e respeitá-las, desde a cultura até os traços naturais, como o nariz arreganhado de batata, que foi criado em nossos ancestrais para auxiliar na respiração, por viver em lugares áridos e secos, também como nossos polêmicos cabelos. O cabelo crespo não é só algo estético que ele pode ser usado para nos proteger. Uma pesquisa mostrou isso. Não é só um cabelo, é uma demarcação de etnia. E isso é poderosíssimo. Fora que nosso cabelo pode ter ajudado nossos ancestrais a se manterem mais frescos e sobreviverem em regiões quentes. Os pesquisadores usaram manequins térmicos que simulam a troca de calor entre a pele e o ambiente. E depois de fazerem os experimentos numa câmara climatizada, eles viram que quanto mais crespo o cabelo, maior é a proteção contra o ganho de calor da radiação solar. A explicação é que o cabelo crespo cria uma distância maior até o couro cabeludo. Pois é, um grupo de pesquisadores estudou a termorregulação em diferentes tipos de cabelo para tentar entender qual é a relação entre o cabelo e a evolução. Esse estudo ajuda a entender por que o ser humano foi evoluindo e perdendo pelos no corpo, mas não no couro cabeludo. Tá, mas espera, o que é termorregulação? Nada mais é do que vários mecanismos do seu corpo para manter a temperatura dele regulada. Sabe quando você sua? Pois é, seu corpo tentando equilibrar a temperatura dele. Quando alguém fala mal do seu cabelo, você diz assim: meu amor, meu cabelo desafia a lei da gravidade, protege meu couro cabeludo e me faz única. Acho que vocês entenderam, né? Nosso cabelo não é simplesmente apenas um cabelo.
uma proteção desde a sua criação. E a principal técnica para cuidar de seus cabelos, desde o início de tudo, eram as tranças. Que na verdade não se sabe literalmente quando foi que começou a utilização delas, mas podemos ter uma breve ideia. O primeiro registro encontrado de uma representação de trança é o artefato chamado de Vênus de Willendorf, de 22 mil anos antes de Cristo, que é o nome dado em que a cidade foi onde ela foi encontrada. A imagem se remete a uma mulher que tem um formato em sua cabeça que lembra tranças. A partir de pesquisas e livros de história, temos várias representações desse costume tão antigo entre os povos. Os imperadores do continente africano, no século XIX, já traziam em suas cabeças tranças e, longe de ser apenas um estilo, elas eram feitas na intenção e significado de força, resistência e prosperidade. Vemos também representações e pinturas retratando pessoas na idade do bronze e do ferro, 1.200 anos antes de Cristo, com tranças nos cabelos e barbas, assim tendo padrões específicos que podem determinar e informar idade, estado civil, riqueza, poder e religião. Na cultura egípcia, nas representações, temos as tranças enfeitadas com frutas, pétalas, fitas e linho, além dos fios de ouro, que é a demonstração de status. Os faraós também eram retratados em suas máscaras mortuárias, apresentando tranças na indicação de força, beleza e prosperidade. Tá legal, gente? Tá interessante, né? Em África, as tradições mais ricas em cabelos foram criadas e sustentadas pelos povos africanos. Como a parte mais elevada do corpo, a cabeça, o ori, como dizem, acredita-se que o cabelo era o canal para deuses e espíritos alcançarem sua alma. O que hoje chamamos de trancistas eram membros de confiança da sociedade, quase sempre mulheres idosas, familiares ou amigos íntimos, com os quais os laços tribais podiam ser cimentados, já que os rituais de preparação costumavam durar horas ou até mesmo dias. Para quem aí reclama que demorou 8 horas, gente, para fazer uma box braid. Antes tinham penteados que poderiam demorar dias. Ainda tem, né? Em algumas tribos que ainda tem esse costume, ainda levam isso com elas. As tranças eram serviços ritual e social, mas não exigiam recompensa, algum pagamento. Era algo que podia trazer azar. Mas hoje em dia não, tá, gente? Valorizem suas trancistas, por favor. O processo de trançar, arrumar e enfeitar forjavam também laços significativos entre idosos e crianças, que permitiam que a técnica e tradições fossem transmitidas ao longo de gerações. Muitos rituais sociais costumavam ter danças e fogo, assim tendo a trança como aliada, para ajudar e proteger os cabelos das chamas. Os cabelos soltos só eram aceitos nas cerimônias para mortos, já que cabelos soltos indicavam falta de higiene e arrumação. Gente, quando a gente fala dessa parte de que antes os cabelos, né, não estarem arrumados, não era bem visto, é que a gente está falando realmente da realeza.
Nós éramos reis, rainhas, independente de tribo, de riqueza, que muitas das vezes, que não tem ouro, que nem eu falei que tem tranças que são enfeitadas com fita, com flor, né? Mas estamos falando da realeza, então eles sempre estavam arrumados. Cada tribo possuía e ainda possui suas especificidades no cuidar de trançar os cabelos. Eu vou falar o nome das tribos, mas eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Eu só vou ler aqui. As mulheres manguebeiros trançam os cabelos em formato de cestas e cone, decorados com agulhas de ossos. As mulheres miango decoram as tranças com lenços e folhas. Já os homens utilizam da ajuda de esterco animal para moldarem seus penteados. A pomada é melhor, verdade. Cheirinho da pomada. As mulheres rimba misturam ocre vermelho, manteiga, cinzas e ervas para revesti-los, além de terem o direito de apenas 2 tranças enquanto meninas, e adquirindo mais depois que se casam. Já os homens usam apenas uma trança e depois que se casam utilizam um certo tipo de turbante para tampar. Olha aí, gente, você já identificar quem está solteiro, quem não está, né? A partir da trança. As mulheres balantu colocam cascas de árvore e óleos finamente moídos em seus cabelos a partir dos 12 anos, para ajudá-los a crescer fortes e grossos, trançando em formato de cocares bem elaborados em cada cerimônia que terá ao longo de suas vidas. Já as pessoas da tribo Wadab adicionam miçangas e conchas em suas tranças para decorar. Aqui a gente pode ver uma variação de uma forma da riqueza deles, né? De como eles tinham essa facilidade, cada um de uma forma de se enfeitar, de cuidar dos seus cabelos e ainda conseguir transmitir esse significado. Agora, nas tradições iorubás. Yorubás são povos do sudoeste da Nigéria que falam sua própria língua, além dos costumes, é claro. De acordo com os mitos, Oxum foi a primeira a pentear e trançar seus cabelos, e a natureza sendo a sua inspiração. Os tais trancistas, eram chamados de onigiri, aquele que entrelaça cabelos. Utilizando pentes garfos para auxiliar. Nos processos criavam modelos que hoje vemos de uma forma adaptada. A maioria dos modelos de tranças que a gente tem hoje, com certeza são copiadas das gringas, né, como a gente diz. Só que, tenho certeza, porque elas estão mais perto dessa cultura e de outras coisas, outros utensílios que ajudam a fazer as tranças de uma forma mais prática. Por isso que todo dia aparece uma trança nova e a gente tem que tentar, pelo menos, né? É impossível entender a história das tranças e a cultura do cabelo afro-americano em geral sem considerar o impacto da escravidão nas mulheres africanas. Agora, vamos entender um pouco da primeira tentativa de apagamento dos povos africanos. Os traficantes rasparam as cabeças, principalmente de mulheres, na tentativa de despojá-las
separá-las da sua cultura, da sua humanidade, já que sua cultura e crença eram diferentes daqueles que seguiam os ensinamentos do cristianismo. Mas podemos ver em representações, em pinturas de mulheres e homens escravizados, elementos culturais como as tranças e as pinturas corporais, demonstrando a falha na tentativa de apagamento cultural. Percebemos que as mulheres africanas e suas descendentes conseguiram de alguma forma, de algum modo, manter vivas suas formas de se vestir, os adereços e as formas de cuidar dos cabelos. Aqui a gente pode ver que são todas pessoas, aqui nessa imagem são pessoas escravizadas. Só que olhando a diferença, você consegue perceber que são pessoas de cada canto da África. Que a África não é um lugarzinho só não, gente. É gigantesco. E aqui a gente consegue ver a diferença a partir do olhar dos nossos queridos artistas, aqui no caso é o Debré. E dá para ver que se vestem de maneira diferente, porém de uma forma bem parecida também. No sistema no qual eles estavam apenas tentando permanecer vivos, não havia tempo para fazer penteados bem elaborados. Tinha que ser algo prático, pois eles só tinham os domingos para esses cuidados. Sem tempo, recursos e produtos, os mais utilizados eram óleos e querosene, além das tranças, é claro. O uso estratégico dos cabelos trançados não tem nenhuma comprovação no Brasil, mas por ser um costume em África e ter confirmações em outros países que tiveram um período escravocrata, acredita-se que as tranças eram usadas como rotas de fuga, esconderijos de alimentos e pedras preciosas, principalmente para a fuga, já que era um costume apenas entendido entre eles, uma linguagem africana. Assim se tornou um sistema secreto de mensagens para os escravos, um mapa para a liberdade. Como era uma linguagem só deles, claro que cada tribo, tem a sua linguagem, mas a partir disso, eles conseguiam se comunicar, tanto criando mapas, quanto levando alimentos. A riqueza deles, muitas das vezes, eram os alimentos, já que eram escravizados, não tinham uma vida como muitas pessoas tentam contar por aí, uma vida fácil. O imaginário sobre o negro no Brasil após a escravidão. Desde o fim da escravidão no Brasil em 1888, não teve uma política de integração social para essa sociedade se reestabelecer. No início do século XX, as teorias da superioridade branca se mostravam como resposta de um achismo que foi base para o início da escravidão, a eugenia, que de certa forma já chegou aceita por ser uma pseudociência. A eugenia é um movimento que defendeu o conjunto de conhecimentos e práticas que visavam a melhoria das características genéticas de uma população. Ou seja, adeptos da eugenia acreditavam que era preciso excluir grupos indesejados e impedir a sua reprodução. E como sabemos, os negros eram vistos como os mais próximos de animais, por não terem o mesmo segmento religioso, político, cultural, físico, genético, classificados como aculturados, sem a capacidade de se organizar civilmente, por não seguirem uma lógica europeia, uma desculpa para justificar o tal pensamento racista. Ou seja, os brancos acreditavam que os negros não eram gente.
Simplesmente. Porque quando você tira de uma sociedade a, a base dela, aquilo que ela acredita, a cultura dela, né, o amor, tudo aquilo que ela acredita, quando você tira dessa sociedade, você mata ela. Pelo menos tenta, pelo menos é essa a tentativa de apagar essa raça. Na junção desses estereótipos, os negros passaram a ser vistos como sexuais e exóticos demais, assim aptos de serem utilizados como força de trabalho. Eu acho que essa frase já resume qual foi a ideia para a escravidão. Já que os negros eram só pessoas que não sabiam conviver civilmente, mas tinham uma força bruta, tinham um corpo bonito, né? Tinha todas essas coisas que, querendo ou não, chamavam atenção, só que não do jeito certo para eles. Então, tiveram essa ideia de usá-los como força de trabalho, de escravizá-los de uma forma favorável apenas para eles. A partir das teorias eugênicas, os psiquiatras brasileiros acreditavam que o Brasil se degradava moral e socialmente por causa dos vícios e da miscigenação racial do povo brasileiro. O alcoolismo tornou-se causa da pobreza, da decadência moral e muitas outras causas e costumes ruins foram considerados causados por conta das características vindas dos negros. Ou seja, tudo acabava sendo culpa dos negros, porque eles não eram vistos como pessoas. Vários setores da intelectualidade dos políticos brasileiros aderiram à eugenia, publicaram livros e teses acadêmicas em jornais e revistas de grande circulação na época, além de criarem um periódico próprio, o Boletim da Eugenia, que, em resumo, o sonho deles era o branqueamento da população. Como eu disse que aqui no Brasil, a maioria das vezes, nada se faz, se copia de fora, a origem dessa barbárie se mostra quando o britânico Francis Galton usava o termo eugenia para as práticas, para aumentar a qualidade genética da humanidade. Baseado nas teorias de Charles Darwin, na intenção de propor a existência apenas de homens sem taras genéticas. O foco era o cérebro. Nessa imagem que vocês estão vendo, a primeira imagem, é um comparativo. O primeiro crânio é da raça branca, o segundo é da raça negra e o último é de um macaco. Para eles, comparando os crânios, deduziram que a raça negra era mais próxima de macacos, não da humanidade. O uso estratégico tanto o boletim como a Constituição de 1934 e 1937 fomentaram propostas para a educação relacionada aos ideais eugênicos, tais como estímulo à educação, para a higiene social. Em escolas do Estado brasileiro, via-se afirmações sobre raça, onde a raça negra era dita como a mais atrasada em comparação às outras raças de pele mais clara. No Brasil, começou essa política da eugenia na intenção de limpar o país. A miscigenação, a mistura das raças, o povo preto com os brancos, começou a vir as pessoas mais escuras, com traços mais parecidos com os negros, ou seja, para eles estavam sujos, estavam se perdendo. Não era aquilo que eles queriam como sociedade. Então eles queriam limpar, embranquecer essa sociedade de alguma forma. E nada melhor do que tentar na educação, né? E aqui, essa segunda imagem
é de uma prova dessa época e diz aqui que a raça branca, raça caucasiana, é a mais inteligente, perseverante, empreendedora e civilizada de todas. A raça amarela é uma raça inteligente, perseverante e empreendedora. Já a raça negra está muito mais atrasada que as raças anteriores. Então, eles já afirmavam isso nas provas, com a maneira das crianças, dos jovens, crescerem, entendendo que tinham que se limpar de alguma forma, que eles tinham que ensinar para os próximos que iriam vir, que era errado ser preto. Com isso, é possível entender exatamente de que modo se constrói o racismo estrutural no Brasil. Em outubro de 1810, Sarah Baartman foi levada da África do Sul à Grã-Bretanha para aparecer em espetáculos. Por conta do seu corpo diferente, exuberante, totalmente sexualizado, claro, Sarah, uma rainha, foi levada para um lugar que não era seu, à força, para ser vista como se estivesse num zoológico, num circo, porque era isso que ela era para eles, claro. Uma imagem apenas, uma negra exuberante, com o corpo farto. Na outra imagem ao lado é um cartaz de um homem negro que seria exposto em um circo como atração junto aos macacos. Já que ele estava mais próximo dos macacos do que dos humanos, por que não ser uma atração? Na imagem abaixo, é uma propaganda de um famoso comediante que se consagrou a fazer atuações praticando blackface. É um homem branco que pintava o rosto de preto, se pintava de preto, como se fosse algo simples assim, né, gente? Ser preto. Ele se pintava e fazia piadas do povo preto. Por isso que hoje em dia essa questão de blackface, de uma pessoa não negra se pintar de negro e fazer chacota, é algo tão doloroso e idiota, se eu posso falar assim, para ser feito. Porque com tantas pessoas por aí, já negras, comediantes, por que fazer isso? Por que se pintar do que você não é? Para ridicularizar. Apenas para isso. Aqui é um comercial de sabão em pó. Isso lá na Europa, tá, gente? Por enquanto. É um comercial de sabão em pó que vocês podem ver que são duas crianças, uma branca e uma negra. E a branca lavando a negra e com o sabão poderoso, limpando, fazendo a higiene da criança negra, transformando ela numa criança branca. E, que nem eu falei, como nada se faz, tudo se copia. Falar sobre eugenia e racismo estrutural no Brasil é entender que mulheres negras nesse processo de desumanização nunca foram lidas como mulheres. Seus corpos serviam ao trabalho escravo e à mera reprodução sem nenhum tipo de romantismo ou afeto, tal qual dados à mulher branca. Para serem lidas então como mulheres, a busca pela beleza tinha como referencial a beleza eurocêntrica, ou seja, da Europa. Em contraposto, contra essa beleza toda, tinha só a selvageria negra.
essa primeira imagem, Crespinha, propaganda como Crespinha, nome da esponja de aço, fortemente comercializada, reforça todo o estigma estereótipo por trás da textura capilar de mulheres negras. Esse é apenas um dos exemplos das centenas de construções racistas construídas sobre o corpo e o cabelo de mulheres negras. Não é difícil entender, então, porque até hoje falar sobre cabelo natural e aceitação é algo doloroso a mulheres negras, que crescem ainda hoje condicionadas à ideia de beleza fundamentada nos padrões brancos. A identidade de corpos negros, expressivamente representados por seus cabelos, passou por um grande processo de anulação. Homens negros resolveram esse problema raspando suas cabeças. Porém, a forma de lidar com os cabelos das mulheres foi condicionando-as ao processo de alisamento, em busca do cabelo liso e longo. Nessa imagem maior, a gente está vendo uma propaganda de Enê, um alisamento que muita gente acha que ainda conhece hoje em dia, que tem o Enê, né, gente? Que, além de pintar o cabelo lisa, se eu não me engano. Esse é um dos primeiros que temos na propaganda, uma mulher negra. A outra imagem, aqui abaixo, é um comercial de cerveja, da Devassa, de... O ano eu não vou conseguir confirmar para vocês, mas não tem tanto tempo assim, tá, gente? Além dos cabelos e corpos de mulheres negras, sempre foram lidos a partir da objetificação sexual. A construção do pensamento colonial sobre o controle do homem branco sobre o corpo de suas escravas negras ainda se mantém e se ressignifica de diversas maneiras. O desejo pela mulata, pela morena da cor do pecado, é uma das mazelas mais dolorosas que levam mulheres negras a serem vítimas brutais de violências contra seus corpos. Esses dias, na terça-feira, tivemos a palestra da Jennifer, a nossa psicóloga, e ela mostrou pra gente números sobre essa questão de abusos, ainda mais sexuais, que acontecem mais massivamente com mulheres negras. E aqui a gente pode ver um dos porquês que isso acontece. Desde lá, desde a escravidão, os nossos corpos sendo vistos apenas para isso, para coisas sexuais, e ninguém tentando fazer o contrário, né? Falar ao contrário, ensinar o contrário. Só afirma que tá tudo bem eles continuarem fazendo isso com a gente hoje em dia. E não está certo, obviamente. Nesse sentido, podemos entender porque ainda hoje vivemos uma sociedade que entende mulheres brancas como ideal familiar e relativam relacionamentos com mulheres negras apenas de serem essas que satisfazem os desejos sexuais masculinos. O famoso branco é para casar, preto é só para furicar. Deixa eu voltar para o meu roteirinho aqui. Só que, como nem tudo é só tristeza, vamos agora para uma parte que faz tudo isso, pelo menos, perder um pouco do peso. Levado da África do Sul, Reino Unido e França para ser exibida atração e espetáculos de circo. Mesmo quando o fim dos séculos está também em países como Estados Unidos e Brasil, o cabelo crespo continua sendo relacionado a algo feio. Para muitos, alisar o cabelo raspá-lo é uma forma de tentar se inserir socialmente, uma forma de se livrar do estigma socio-racial que prevalecia.
Mas então, quando começou o movimento de se orgulhar das características físicas dos negros? Claro, não existe um momento exato. E com certeza muitos nunca deixaram de se orgulhar de sua negritude. Mas Anita Soares me contou que existem alguns marcos que simbolizam essa tentativa de mudar essa perspectiva eurocêntrica. Um desses momentos marcantes ocorreu em 1858, em Boston. O abolicionista americano John Swett Lott fez um dos primeiros discursos conhecidos que exaltava as características físicas dos negros. Ele dizia: quando eu comparo o sistema muscular mais forte, a bela, rica cor, os traços largos e o cabelo graciosamente frisado do negro, com a frágil organização física, a cor pálida, as feições finas e os cabelos lisos do branco, estou inclinado a acreditar que quando o homem branco foi criado, a natureza estava exausta. Esse discurso é considerado uma das bases para o que viria a acontecer nas próximas décadas. Nos anos 1930, a tentativa de olhar de modo diferente para a beleza dos descendentes dos africanos escravizados foi um dos focos do movimento Negritude, promovido pelo escritor e político francês nascido em Martinica, Aimé Césaire, e pelo escritor e político senegalês Léopold Senghor. Na África do Sul, do regime racista do Apartheid, o movimento Consciência Negra, liderado pelo ativista Steve Biko, também exaltava a beleza preta. Ele foi espancado até a morte em uma prisão, mas seu pensamento de exaltação da autoestima se espalhou, chegando até os Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, passou a ser amplamente utilizada a expressão Black is beautiful, o preto é bonito. Era uma tentativa de igualar negritude à beleza, em um ato contra séculos de imagens que mostravam negros como grotescos. Outro marco identificado pela socióloga é o movimento Rastafari. Nos anos 1930, um grupo de jamaicanos passou a acreditar que a coroação do imperador Rastafari era o cumprimento de uma profecia, em que ele era o Messias. Eles acreditavam que seriam libertados pelo imperador, que os tiraria da pobreza do Caribe e os levaria de volta à África. Mas, para além dessa conotação religiosa, o movimento Rastafari se respaldou na estética e incluía as famosas roupas coloridas e os cabelos com dreadlocks, popularizado pelo seu seguidor mais famoso, o cantor Bob Marley. Nos anos 1960, no momento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, também surgiu um movimento chamado Black Power, no Partido dos Panteras Negras. Eles deram ao cabelo afro um papel central na estética dos negros americanos. As pesquisas de Anita Soares apontam que esses movimentos também tiveram reflexo no Brasil. Um exemplo é que ocorreu um aumento expressivo dos chamados salões de beleza voltados para pessoas com cabelo crespo. O chamado cabelo afro virou moda, foi amplamente adotado por celebridades negras, refletindo uma postura política e social de valorização da negritude. Outras iniciativas relevantes foram o Teatro Experimental do Negro, que incluiu a estética na pauta, além de movimentos musicais como Black Hill, que deram voz a artistas como Tim Maia e Sandra de Sá. Como tudo é ao vivo, gente, vocês já sabem, né? Ao vivo. Com esse movimento acontecendo em todo o mundo, o Brasil também teve seu momento. Foi o movimento Black Hill. Tem um documentário sobre, e aqui eu trouxe um trailer para vocês poderem conhecer um pouquinho. Que a gente chama de hi-fi, né? Uma vitrolinha ali, o cara já
vezes colocavam essa festa é nossa. Eu chegava a fazer um barulho no bairro. E eu dançava também pra caramba, tá? Com coisa que nós dava pra dançar. O processo era tomar sua Coca-Cola e curtir sua felicidade ou igreja. Só que existia, da nossa parte, algo mais. Nós vivíamos sob pressão na rua, batida policial toda hora, discriminação racial a todo vapor. A minha participação era exatamente a mensagem, né? Que era o diferencial de outras equipes. Eu estudo, você, cadê o seu orgulho negro, levante essa cabeça. A primeira forma da gente se reconhecer como negro bonito, da minha geração, que eu me lembro, foi o som do Wilson. Você imagina do alto daqueles sapatos de 3 andares em que altura estava a nossa autoestima? À direita, isso era como se estivessem chegando ao Brasil movimentos radicais negros, como os Panteras Negras, por exemplo. Já para a esquerda, era o imperialismo americano querendo acabar com a nossa coisa maravilhosa do samba. Então, a pergunta era a seguinte: aonde vocês querem chegar com isso mais? Eu tinha noção que estava dentro de uma revolução. Ali a gente era um Black Rio. Quase 1 milhão de jovens dançando nesse estrado que receberam um pensamento crítico, político, do que é ser negro nesse país racista. Eu disse que nem tudo era só tristeza. Em algum momento a gente é feliz, a gente se reconhece como pessoas bonitas e dignas de todas as coisas boas que tiraram da gente. Queremos resgatar entre os negros uma certa autoestima e uma imagem que nos sirva de padrão de orgulho por nossos heróis, que pretendemos nos sejam devolvidos em carne e osso, em sangue e espírito, como pessoas reais que puderam até alçar-se a condições de mito, mas não mais como lendas perdidas numa nebulosa história. Precisamos ter orgulho dos feitos de nossos homens e mulheres que, a despeito do estigma herdado da escravidão, marcaram seu lugar na nossa história, como cientistas, engenheiros, poetas, escritores, doutores, escultores, pintores, historiadores e muitas outras profissões que temos o orgulho de ter as nossas pessoas negras, os nossos irmãos. Atualmente, depois de toda essa história, depois de passarmos por pelo menos 2 tentativas de apagamento de história, depois do levante do movimento Black Power, chegamos nos dias de hoje. Mais precisamente, há uns 7, 8 anos atrás, com o início da transição capilar. A transição capilar é um processo em que a pessoa decide parar de modificar seus cabelos com auxílio de química, como relaxamentos e progressivos, assim voltando com seus cabelos naturais, seja ele qualquer curvatura, ondulada, cacheada ou crespa. Esse contramovimento iniciou-se por conta de mulheres insatisfeitas com a aparência de seus cabelos a partir desses procedimentos de alisamento. Indo contra costumes racistas, essas mulheres começaram um movimento de empoderamento, mesmo que inconscientemente, pois com essa mudança radical, deram força a um levante político na reconstrução de suas identidades, pois com a ressignificação de seus cabelos naturais, que eram vistos de forma pejorativa, trazemos com formas de beleza e força, mais uma vez resistimos. Por ser uma aliada importante na transição capilar, as tranças tiveram seu reavivamento como uma expressão cultural e identitária negra, como de início dos tempos. Acho que agora entendemos a posição, a tal missão da transista atualmente, trazendo em seu trabalho a história, o ato político além da beleza. A transista serve como um canal entre a reconstrução histórica e mulheres negras recém-descobertas em sua negritude. Sim, algumas pessoas negras passam por essa descoberta,
já que uma vez foram ensinadas por fundamentos racistas a se negarem, desde pequenos. Os traços naturais, os cabelos, o nariz, a boca, até a forma de se vestir, de se portar, como cultuar sua religião, ou seja, foram impedidos de ser quem são. A forma que a pessoa tem de se conhecer e assim se empoderar é buscando a história dos seus ancestrais, do seu país de origem. Cultura, costumes, valor na construção em sociedade, assim como estamos fazendo aqui hoje, sabendo mais sobre nós, pessoas em sociedade, sabendo mais sobre uma cultura, sendo ela nossa ou não, mas conhecendo a individualidade de um povo, entendendo a diferença e alguns erros que cometemos antes para não se repetir. Basta respeitar. Agora, é possível a gente entender um pouco o porquê da discussão da apropriação cultural? Polêmica. Apropriação cultural. Apropriação cultural consiste em adotar elementos específicos de outra cultura fora do seu contexto específico e significado, podendo ser comportamento, linguagem, estética, arte, música, religião, técnicas e conhecimento. Mabi, mas eu gosto tanto da cultura africana ou qualquer outra cultura. Eu não posso fazer uma trancinha. Eu sou branca, então eu não posso. Eu tenho cabelo liso, eu não posso. Não é isso. Uma pessoa pode sim usufruir de uma cultura, de um grupo ou de um povo, sem ter entendimento sobre o tema. Assim, não possuindo autocrítica sobre e gerar impressões que podem ser positivas ou negativas ao tal povo. Como toda ação tem reação, podem ter consequências desse processo, só que em nível coletivo, gerando um poder para marginalizar, inviabilizar e oprimir, mesmo que inconscientemente, o povo da cultura apropriada. Em uma linguagem capitalista, a apropriação cultural transpassa o desrespeito às culturas alheias, inviabilizando a cultura de origem, e sendo assim lucrativa de alguma forma para o indivíduo que se apropriou. Como, por exemplo, uma pessoa não negra utilizar de elementos da cultura negra e comercializar de uma forma banal, esvaziando o real sentido daquele símbolo e, mais uma vez, reforçando o apagamento de suas culturas e práticas de representações, a luta para perpetuar o seu povo. Então, assim, não é apenas uma trancinha, é muito mais que isso. Quando a gente fala dessa questão de apropriação, não é que vocês, pessoas não negras ou pessoas de cabelo liso, não podem usar. Tem algumas questões em volta disso e uma delas é essa, a questão de não procurarem saber realmente o fundamento daquela cultura. Um deles, né? Um desses problemas é esse. A pessoa não tem o interesse de saber realmente o porquê, o da onde, fazendo virar algo banal, apenas uma coisinha sem significado. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Não é apenas uma trancinha. É preciso a imagem para se recuperar a identidade. Tem-se que se tornar visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro. E cada um o reflexo de todos os corpos. Aqui eu deixo o final da parte teórica, a parte da história das tranças. Um agradecimento, especialmente para vocês que se inscreveram, estão aqui, estão ouvindo a Mabi falar sobre um pouco do trabalho dela e da história dela de uma forma um pouco antes mesmo da história dela atualmente, né?
Assim como outros negros, tem outros que vieram antes de mim, e isso é muito importante para eu estar aqui. E assim passar para vocês e vocês poderem passar para frente para outros iguais a você, ou não, mas passar para a sociedade de uma forma que elas abracem, de uma forma carinhosa mesmo, a história. Que muitas das vezes é contada só a parte triste. E aqui a gente pode ver que tem sim tristeza, mas a gente está na luta sempre para que essa tristeza não perpetue. Muito obrigada. You're beautiful like diamonds.